Olá pessoal, vamos dar início aqui à resolução de questões de integrais, tá? Cálculo diferencial integral, então a gente vai responder uma lista de exercícios de 7 questões, tá? Então vamos começar aqui pela essa primeira questão. O que essa primeira questão ela diz? Determine a primitiva da função f de x igual a 2 de x mais 3. Então, vamos lembrar o conceito do que é primitiva, né? O que é primitiva? Eu tenho uma função integral, essa integral ela integra ali uma função em relação ao x, né? Ou melhor, se eu tivesse aqui uma integral de uma função z, eu teria o dz, né? Ou se aqui fosse w, eu teria um dw. Perfeito? Então, o que é integral? O que é integral, né? Integral ali é a função originária, digamos isso. Seria, no caso, que essa primitiva aqui. É como se a derivada, né, fosse o caminho de ida e a minha integral, ela fosse o meu caminho de volta. Então, fazer a primitiva é meio que descobrir qual é essa função inicial. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo só para abrir a mente de vocês. Vamos fazer o quê? A derivada de 2x. 2x não, x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado mais c. Mais 2. Vamos colocar isso, né? Qual é a derivada dessa função aqui? É o quê? O expoente cai e subtrai o 1, né? Então, fica 2x, 2 menos 1. Aqui é 1, esse 1 não precisa aparecer. A derivada de uma constante é o quê? É 0. Então, isso aqui é o resultado da derivada. E agora, se eu pegasse, né? Se eu pegasse esse resultado aqui e integrasse ele, ficaria o quê? Integral disso aqui. Qual a integral disso, gente? A integral disso seria o quê? Eu pego a minha função, eu tenho um expoente já 1, eu somo com 1, e aqui o expoente ele desce, que é 1 mais 1. E acrescento o quê? A minha constante de integração c, ou muitas literaturas também podem escrever como k. Então, qual é o resultado disso? 2x ao quadrado, que divide por 2, mais k. 2 que divide por 2 é 1. Então, fica o quê? X ao quadrado mais k. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui. A diferença é que eu desconheço o valor de k. Mas eu sei que a função inicial, o valor de k era 2. E esse k aqui, ele é um valor, né? Que pode variar ali de 0 até, então eu tenho essa variação, tá? O k ele pode ser tanto 0 quanto 100 mil. É um k, é um valor, beleza? Então, eu falar que eu quero a primitiva, então eu quero o quê? A função inicial. Então, a primitiva, para eu encontrar a primitiva de uma função, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que integrar essa função. Então, como funcionaria, né? Eu tenho a integral de uma função f de x, d de x. Perfeito? E qual é essa minha função? Essa aqui, ó. Então, ficaria o quê? Integral da minha função em relação d de x. Beleza? Como eu faço para integrar, né? Se eu tenho um valor que é acompanhado, né? Pela minha incógnita de integração, que é o meu x, ó, o x de referência aqui. Então, o que é que eu faço em relação a isso? Repito aqui, né, o meu número, x, pego o expoente, que é 1, né, não aparece, mas é 1, mais 1, e divido, e o meu expoente, ele desce, que é 1 mais 1. Mas, se eu tenho uma constante, eu acrescento o quê? A minha incógnita de integração. E eu também acrescento o quê? A minha constante de integração. Pode ser representada por C, pode ser representada por K. Vou representar aqui por C. Beleza? Então, qual é o resultado disso? 2x ao quadrado, que divide por 2, mais 3x, mais C. Posso simplificar? Posso. 2 que divide por 2 dá 1. Então, o resultado é o quê? X ao quadrado, mais 3x, mais C. Pronto, gente. Isso aqui é a primitiva da minha função. Beleza? Show? Vamos lá, o próximo vídeo, para a gente ir para a nossa segunda questão.